Graça e paz, amados, me chamo Naftali, sou aluno da faculdade Unicesumar, estou cursando o terceiro ano da faculdade de Teologia e nesse vídeo irei abordar sobre um assunto pouco conhecido por muitas pessoas, que é a epistemologia dos estudos da religião. Ou seja, a ciência que busca explicar o surgimento desse fenômeno chamado religião, que é tão conhecido e tão popular nos dias de hoje. Qual é a sua origem? Quando foi o seu surgimento? Para isso, vamos conhecer um pouquinho as pessoas que estudam as suas sistematizações, as suas teorias, os seus conceitos, como eles buscam explicar o surgimento deste fenômeno chamado religião. Eu irei apresentar aqui a vocês alguns estudiosos, bastante conhecidos no mundo acadêmico e por muitas pessoas. Um deles é Durkheim, o sociólogo, e o seu método funcionalista. Também estarei apresentando a vocês as contribuições da psicanálise, com Freud e o filósofo Jung. Também estaremos abordando aqui o pensamento do filósofo Karl Marx, o que ele pensa, como é que é a teoria dele do surgimento desse fenômeno, como é que ele pensa que a religião ela surgiu. Quero, antes de tudo aqui, deixar meu ponto de vista em relação a essas teorias. Como cristão, eu não acredito em nenhuma delas, tá bom? Mas esse vídeo é unicamente, e essa palestra é unicamente no propósito de nós conhecermos como esses estudiosos, como esses cientistas buscam explicar a origem da religião. Primeiro vamos conhecer a teoria funcionalista de Durkheim. A sua teoria tem um fundo etnológico e um conceito de toteísmo como sendo a religião dos primórdios, a religião ali do homem primitivo, lá no início de tudo. Para o sociólogo, o toteísmo ou totem é, antes de tudo, um símbolo de um clã, o símbolo de uma tribo. Esse símbolo pode ser de um animal ou de uma planta, e esse símbolo era pintado ali nas paredes dos chefes desses clãs. A essa imagem era atribuído culto, devoção, votos, promessas, e eles acreditavam que essa imagem, esse símbolo, tinha poderes para fazer chover, poderes sobre a terra, poderes sobre a vida deles. A essas pessoas chegarem diante dessa imagem e atribuírem como algo sagrado e fazerem votos a elas, as promessas deles eram feitas em relação ao ideal que eles desejavam para aquele clã, para aquela tribo. Logo fica claro o pensamento do sociólogo Durkheim, que o culto ao deus totem, toda vez que eu falar totem, relacione a religião dos antepassados, lá nos primórdios, no homem primitivo. O culto do clã ao deus totem, buscando pelo ideal, fazendo promessas em busca do ideal, era na verdade um culto do clã a si mesmo. Logo assim fica fácil de entender o pensamento deste sociólogo. É importante também dizermos aqui, é importante também esclarecermos aqui nesse vídeo que a busca e o estudo pela religião não foi no intuito de conhecer ou apresentar ou descobrir a origem da religião, mas o intuito desses estudos, desse sociólogo, foi esclarecer a função da religião como produtora de solidariedade na sociedade. Outro que eu já apresentei a vocês, e a sua teoria sobre o surgimento da religião, é Freud. Freud é escritor de um livro chamado Totem e Tabu, que foi escrito em 1913. Considerado ali a sua maior contribuição etimológica, Freud ele acreditava que a religião era uma espécie, um tipo de
neurose coletiva, que estaria contido dentro do complexo de remorso e de reconciliação. O seu livro carrega esses dois termos que simplifica bem a sua forma de pensar, totem e tabu. Para explicarmos melhores esses termos, tabu era uma espécie de proibição que existia lá no passado, não se sabe a sua origem, mas que as pessoas de um clã não poderiam se casar entre si. E totem, esse termo, talvez você já vai se familiarizar um pouco, porque nós falamos ali do pensamento do sociólogo. Freud acreditava que totem era um deus que os homens primitivos eles cultuavam e lhe conferiam dependência, como se estivesse sobre o domínio deste animal. Totem era um animal que era prestado culto, que aquele clã acreditava que estava sob o domínio dessa divindade. Como é que eu posso explicar a teoria de Freud de forma bem simples? Como Freud explica o início do surgimento desse fenômeno chamado religião? Freud explica que no início de tudo, os filhos, ali em um clã, os filhos passaram a matar o próprio pai por ciúmes, porque o pai ele era dominador, ele tinha ali o poder sobre todas as mulheres como cabeça naquele local. Então, esse pai que passou a ser odiado, os filhos o matando, aconteceu esse tabu. Eles quebraram uma regra. E isso trouxe uma perturbação em todas as pessoas naquele local. E esses filhos, por não suportarem essa imagem, essa lembrança, de terem matado o pai, do pai odiado, é aí onde surge o deus totêmico, o totem. Toda vez que eu falar isso, vocês relacionem a religião nos primórdios ali. Hoje é uma forma de explicar essa teoria. Esse deus totem, ele substitui a imagem do pai no intuito de lá no inconsciente, aqueles filhos se reconciliarem com o pai. Então, na verdade, o deus totêmico, o deus totem, é a figura inconsciente do próprio pai em busca de uma reconciliação desses filhos com o pai, para assim eles, no deus totêmico, vencerem a dor da culpa e se livrarem dessa dor. Assim, concluímos aqui o pensamento de Freud em relação ao surgimento desse fenômeno chamado religião. Freud explica dessa forma, então é por isso que ele classifica a religião como uma neurose coletiva, uma neurose universal. Em contraponto a isso, vai surgir um filósofo dessa mesma escola freudiana chamado Jung. Jung, o psicólogo suíço, ele vai sair dessa linha de pensamento e vai ser considerado ali um traidor da ortodoxia freudiana. Jung já falava muito bem da religião. Jung dizia que a religião sempre tinha que existir e ela é muito benéfica. Jung defendia que a religião era uma expressão do inconsciente coletivo, que é muito mais arcaico do que o inconsciente individual de uma pessoa. Esse inconsciente coletivo é uma espécie de memória ancestral dos primitivos que se manifesta de forma profunda na consciência do indivíduo. Fica claro agora de entender o pensamento de Jung, desse psicólogo, em relação à religião. A religião, que é uma fé em Deus, nada mais é que algo fundamentado na mente do ser humano, no psíquico. Por ele acreditar que é um fenômeno psíquico, então ele descarta que a religião tem alguma relação com o transcendental, com algo transcendente, mas que é algo apenas na mente de cada pessoa. Com isso, Jung acredita que Deus existe,
mas na mente das pessoas, e não como algo transcendente, como eu acabei de falar. Com isso, o pensamento de Jung fica resumido, né? Que para Jung, Deus não existia de forma real, mas na mente de cada pessoa, Deus existia. Por fim, vamos conhecer agora o pensamento do estudioso filósofo chamado Karl Marx. Karl Marx defendia que Deus era uma projeção do próprio homem. Com isso fica claro que, como o homem criou Deus, a religião passa apenas a ser uma alienação que os próprios homens criaram. Para Karl Marx, a religião não passa de uma ilusão, de uma extrema ideologia e de uma organização social que a pessoa opressora, que o opressor em si, ele adora. E tudo que está relacionado ali na religião é para que ela se perpetue no poder e tudo que faz é para os seus próprios interesses. Essa é a conclusão de Marx. Com isso, Karl Marx também deixa bem claro que ela não deve ser descartada, mas que a religião em si ela deve ser investigada, não pelo que ela é em si, mas pelo papel que ela desempenha na sociedade. Em sua abordagem no contexto econômico, Karl Marx classifica a igreja como algo irracional. Classifica a religião como algo irracional. E que ela sempre foge do contexto presente, apontando sempre para um futuro perfeito, negligenciando, assim, de uma certa forma, fugindo das suas responsabilidades presentes. Existe também a fenomenologia, né, que estuda as ciências da religião de forma autônoma, mas ficarei por aqui, dando apenas uma pincelada por cima, fazendo algumas apresentações sobre a epistemologia dos estudos da religião. Como vocês veem, o assunto é bastante extenso, dificilmente podemos esgotar ele em poucas horas ou em poucos minutos. E esse era o vídeo, amados. Fiquem na graça e na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.